Intensidade. Você se acha intenso? Você se acha intensa? Qual o significado da palavra intensidade? Que se manifesta ou se faz sentir com força, com vigor, com abundância. Que ultrapassa as medidas ou grau habitual, excessivamente ou então árduo. E o que a Bíblia diz sobre a intensidade? Né? Que a persistência, ter uma intensidade, ser persistente. Né? Em Lucas capítulo 18, Jesus usou a figura dizendo assim sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e nunca desanimar, em Lucas capítulo 18. Então aqui Jesus ele usou uma figurativa de uma mulher viúva, e aquela viúva ela tinha uma causa na justiça, só que o juiz ele não acreditava em Deus, não queria em Deus, ele era um homem justo. E essa mulher, essa viúva, todo dia ela ia lá atrás da causa dela. Ela persistiu, ela teve uma intensidade, ela não parou, não desanimou. Ela foi fundo naquilo que ela queria, naquilo que ela estava buscando, que ela queria, né? Ela colocou um foco e foi atrás daquilo. E batendo na porta de todos os dias daquele juiz que era injusto, que não cria em Deus. Então, certa vez, aquele juiz diz consigo mesmo: mesmo que eu não creia em Deus, mas por causa desta mulher que me importuna, que me perturba, e todo dia, e não para, e não desiste de lutar pela sua causa, então eu vou atender essa mulher e vou dar a sua causa. E quem deu essa parábola foi o próprio Jesus que falou sobre essa parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, de ter uma intensidade daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos clamando a Deus, daquilo que nós temos colocado nas mãos de Deus, mas não esperar sentado, mas buscar em oração. Por isso que ele fala assim: olha, você tem que ter o dever de orar sempre, você tem que ter uma vida de oração, uma vida de busca, e você não pode se desanimar, porque mesmo desanimado, sem querer orar, sem buscar a Deus, vai naquele lugar, no secreto, ali mesmo, e fala: Deus, hoje eu estou sem força para orar. Mas ali, fica ali com Deus, Ele vai vir com uma palavra, Ele vai vir falar com você, vai te dar uma direção do que você tem que fazer. Mas não deixa de sair do lugar onde Deus tem te colocado, nesse lugar de intensidade, de ser persistente, perseverante. Então persevera naquilo que você está buscando, naquilo que você tem clamado a Deus. Persevera, lute, faz como essa viúva, ela foi intensa. Enquanto aquele homem não atendeu a causa dela, ela não desistiu, ela não parou. Então muitas vezes nós paramos no caminho, desanimamos porque a demora, porque os parentes começam a lutar, se levanta, é, ou no trabalho alguém se levanta, ou alguém na sua vida se levanta contra você, aí você se frustra, desanima, fica triste e deixa tudo isso te parar, te paralisar. Ou até mesmo os seus pensamentos, o inimigo vindo, aproveitando a situação e colocando pensamentos negativos, que até roubando a sua identidade de quem você é em Deus. E nisso vai, você deixa essas palavras entrar, essas mentiras entrar no seu coração, aí desanima, aí para de buscar a Deus, desacredita das promessas de Deus e volta a caminhar para outros caminhos, que é onde começa a se frustrar mais ainda, começa a se ferir mais ainda. Então, um conselho de amigo pela palavra de Deus e o próprio Jesus que aconselhou ali, o dever de orar sempre e nunca sair do lugar que Deus tem te colocado, de oração, de jejum, no lugar no secreto, de ter um relacionamento com Deus, o lugar que Deus tem te colocado para meditar na palavra dele, se relacionar com a palavra dele, estudar a palavra dele, um lugar que você de ficar ali no secreto em adoração a Deus, no relacionamento com ele e ouvir a voz dele, ouvir o que ele está dizendo com todo esse barulho que está acontecendo em sua volta. E ele te dá uma palavra de direção, ele ativar as promessas
em sua vida. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador e ele que nos ajuda a ter essa intensidade, essa busca incansável em oração, em jejum, e não desistir, porque uma hora vem. Porque se aquele juiz injusto, ele atendeu aquela mulher, mesmo não crendo em Deus, não acreditando em Deus, mas ele atendeu aquela mulher pela perseverança dela, aí Jesus falou assim, quanto mais o vosso Pai celestial, né, daquilo que nós perseverar, buscando, aí Jesus fala assim, ó, e acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Então Deus está falando aqui, acaso eu não farei justiça a você, meu filho, minha filha, que está clamando a mim de dia e de noite, mesmo às vezes nem saindo o clamor, a oração, palavras, mas lágrimas, porque as suas lágrimas, ela tem sido a oração e tem se tornado um rio diante de Deus. E você pode ter chorado a noite inteira, mas a resposta do Senhor, a alegria do Senhor, ele vem durante a manhã sobre a sua vida para te dar a resposta daquilo que você tem clamado, daquilo que você tem buscado. O segredo é perseverar, ser intenso daquilo que Deus está falando e tem colocado no seu coração. E ainda Jesus foi além. Embora ele não tema a Deus e nem se importa com os homens, esta viúva que estava aborrecendo aquele homem, ele falou, eu vou fazer justiça. Aí Jesus aqui falando, né? Ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a você, meu filho e minha filha, que está clamando a mim de dia e de noite? Continuará fazendo os esperar? Aqui é uma pergunta. Continuará fazendo-os esperar? Aqui é uma pergunta. E Jesus fala, e Jesus mesmo responde, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. E depressa. Jesus mesmo faz uma pergunta e ele mesmo responde. E eu lhes digo, ele fará justiça e digo que depressa. Então o segredo para Deus operar em nossa vida, para que a justiça de Deus venha a se estabelecer em nossa vida, o segredo é ser intenso na oração, ser intenso em jejum, ser intenso no secreto, ser intenso no relacionamento com Deus, ser intenso tendo uma vida com Deus, ser intenso se purificando a cada dia mais, buscando o amor de Deus, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Então seja intenso, porque em breve o Senhor ele vai responder a sua oração.